Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Aqui é Fernando Nakagawa e está começando mais um episódio do O Que Eu Faço, seu podcast de finanças e investimentos da CNN Brasil. Hoje, Luciana Barreto está de folga no Rio de Janeiro, aquela cidade maravilhosa, e eu toco o barco sozinho aqui. E, mais uma vez, a gente vai dar uma olhadinha por trás das cortinas do mercado financeiro. Você não entendeu? É que a gente sempre ouve falar de corretoras, gestoras, instituições financeiras, um monte de gente. Isso pode parecer para muita gente tudo farinha do mesmo saco, igual mãe que só muda de nome e endereço, mas não é. E para falar com a gente sobre cada um desses caras, dessas casas, a gente trouxe para conversar com a gente um super especialista no assunto para nos guiar nessa exploração do literalmente o que eu faço. A gente recebe hoje Mário Felisberto, que é chefe de investimentos da Santander Asset Management. Mário, seja muito bem-vindo ao podcast. Obrigado, Fernando. É um prazer estar aqui com você. Bacana. Vamos começar do começo aqui, Mário, para entender o que faz uma asset, uma gestora de recursos. Vamos lá, essa é uma pergunta que a gente recebe bastante. O que uma asset faz? Fazer a gestão de fundos, ou seja, a gente recebe o dinheiro dos clientes, os clientes investem nos fundos e o nosso trabalho é tomar todas as decisões relativas à gestão daqueles fundos e também prestar todos os serviços relacionados à gestão dos fundos, ou seja, passar relatórios para os clientes, explicar para os clientes o que é o perfil de cada fundo. Então, a asset é basicamente uma grande prateleira de fundos e que, ao mesmo tempo, gere tudo isso, administra tudo isso. Mas tem corretora que também tem fundos. Qual que é a diferença? A diferença entre a asset e a corretora, Fernando, é que a asset ela é completamente responsável pela gestão dos fundos. Todas as decisões de investimento que estão acontecendo dentro dos fundos, elas são de responsabilidade da gestora. Enquanto que a corretora, ela faz recomendações para os clientes, ou seja, ela não assume a responsabilidade final pelas decisões de investimento que são tomadas pelos clientes. Aí, falando desse trabalho de gestão, Mário, como é que é um trabalho do gestor? Conta um pouquinho como é que é esta função e como esse gestor decide se um fundo de ações, por exemplo, vai ter mais ou menos ação dessa empresa ou daquela empresa, mais ou menos um título de renda fixa. Como que ele toma essa decisão? Como que é o processo de tomada de decisão? Olha, Fernando, tem diversos tipos de fundos, diversas maneiras de tomar essas decisões relativas aos fundos. Alguns fundos, por exemplo, fundos de renda fixa, eles passam muito por um processo que depende de você analisar o mercado de renda fixa e também de analisar o mercado de crédito, ou seja, que papéis hoje estão mais atrativos ou não para você comprar dentro do fundo. Outros fundos, por exemplo, os fundos de ações, eles são muito definidos por um processo de análise do cenário que vai me dar uma direção de se o mercado de ações tende a subir, se ele está mais arriscado, tem o risco de cair, se vai ser um cenário de alto crescimento, de baixo crescimento, e, ao mesmo tempo, você ter uma área de análise que faz a cobertura de diversos setores, de diversas empresas, avalia essas empresas e dá uma visão se essas empresas estão atrativas, se elas têm potencial de alta ou não, se elas já estão com o cenário precificado. Então, num fundo de ações, em geral, o processo passa por isso, por você olhar o cenário macro por um lado e olhar a análise de cada empresa, de cada setor por outro, para conseguir identificar as oportunidades de investimento. Mas essa tomada de decisão do gestor é individual? É apenas esse profissional ou tem um comitê? Qual que é o protocolo, de fato, para ele apertar o botãozinho ali do compra ou do venda? Na verdade, não existe um protocolo, tá? Cada gestora tem a liberdade de definir o seu processo da maneira que funciona melhor. Na Santander Asset Management, o nosso protocolo é um protocolo onde as decisões passam por comitês, onde ninguém tem um poder muito grande para tomar decisões individuais. A gente acha que a melhor decisão de investimento para o fundo e para o cliente, ela é uma decisão que sai de uma discussão colegiada, de uma discussão em comitê. Falando para o nosso ouvinte que está interessado num fundo e investir em ativos que podem estar numa corretora, como é que a gente faz para distinguir quando a gente deve procurar uma asset, uma gestora de recursos ou uma corretora?
A nossa visão, Fernando, é que o cliente ele tem que procurar uma corretora quando ele se sentir confortável para ele tomar as decisões de investimento, para ele, o cliente, assumir a responsabilidade pelas decisões de investimento, ouvindo os conselhos, as recomendações que a corretora passa. Na Asset, o perfil de cliente que a gente busca é um cliente que não tem todo esse preparo para tomar as decisões de investimento, onde ele tem noção se ele quer correr mais risco ou menos risco, mas ele não sabe muito bem como escolher os investimentos, os produtos que ele vai investir. Então, nesse caso, ele busca a Asset, ele escolhe os fundos que têm o perfil na linha do que ele gostaria de ter, e aí ele delega a gestão para a Asset fica encarregada de tomar as decisões de investimento com total responsabilidade. Bacana. E aí esse trabalho do gestor e da Asset, ele é remunerado pela taxa de administração, né? Que serve exatamente para pagar por este serviço de consultoria ou de gestão. Explica um pouquinho para o nosso ouvinte como é que funciona essa remuneração que o cotista acaba pagando para o gestor. A taxa de administração, ela é cobrada como um percentual do dinheiro que está no fundo. E esse percentual varia de acordo com alguns fatores, sendo que o principal deles é o grau de sofisticação do fundo, o tipo de risco que o fundo toma. Quando o fundo é um fundo mais simples, com menos risco, em geral ele tem uma taxa de administração mais baixa. Quando o fundo é um fundo mais sofisticado, corre mais risco, ele em geral tem uma taxa de administração mais alta. E além disso, existe a figura da taxa de performance, que é uma taxa que é cobrada em fundos mais sofisticados, em fundos que têm mais risco, onde o gestor recebe uma parcela do ganho que ele consegue para o fundo, se ele conseguir um ganho. Então, a beleza da taxa de performance é que ela deixa o gestor alinhado com o investidor, com o cliente. Ele só recebe a taxa de performance se ele efetivamente consegue gerar um desempenho no fundo que seja positivo, que gere ganhos para o cliente. Aí, nesse caso, ele fica com uma parte desses ganhos. E aí, só para a gente terminar, eu lembrei que, além da plataforma ali de investimento, da corretora e do fundo, existe um outro cara nessa história que é o custodiante. Então, às vezes você investe num fundo, por exemplo, pela instituição A, que é um fundo gerido, administrado pela instituição B, mas que está custodiado na instituição C. Explica rapidamente, Mário, o papel desse cara, desse custodiante. Quem é o custodiante? O custodiante é uma figura, Fernando, que tem a responsabilidade de custodiar, de tomar conta dos ativos que estão no fundo. Esse sistema ele faz sentido porque eu, sendo gestor, eu tomo as decisões de investimento, mas, em última análise, poderia ter um caso de fraude, etc., onde eu tomo as decisões e eu mesmo tomo conta dos ativos. Então, se eu cometo um erro na gestão, eu poderia gerar algum efeito negativo na hora de tomar conta dos ativos, de custodiar os ativos. Então, para a proteção do gestor, é importante que a custódia fique com uma outra instituição que é exclusivamente voltada para tomar conta dos ativos. Então, esse é o papel do custodiante, é separar a responsabilidade da gestão da responsabilidade da custódia de forma que o cliente tenha a maior segurança possível na hora de fazer os investimentos. Bacana, muito legal, Mário. Obrigado pelas explicações e por essa explicação tão detalhada aí do papel de cada um. Às vezes o gestor faz a listinha de compras ali, ó, mas quem cuida da geladeira, onde estão os alimentos, não é ele. E essa separação é bem interessante, fica na custódia ali, que é diferente. É um outro cara para evitar problemas. Mário, mega obrigado pelo seu tempo e pelas explicações aqui no episódio de hoje. Eu que agradeço, Fernando. É um prazer estar aqui com você, com os nossos ouvintes, e estamos à disposição para uma próxima. E obrigado a você também que nos acompanhou em mais um episódio. A gente volta no próximo episódio, sempre para tirar suas dúvidas sobre finanças e investimentos. Se tiver dúvidas, usa a hashtag CNN o que eu faço nas redes sociais. Tchau, pessoal!